Meus caríssimos irmãos e irmãs, sejam louvados em nossa vida o Sacratíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Nós estamos quase que finalizando o mês da Bíblia, mês que a liturgia da Igreja nos propôs, nos ofereceu para uma maior intimidade com os textos sagrados, um aprofundamento, um estudo, uma adequação da Sagrada Escritura para as várias áreas da nossa vida. Nós fomos convidados pela Igreja nesse mês a reavaliarmos o valor que tem, ressignificarmos o valor que tem da Palavra de Deus enquanto vontade de Deus e expressão do seu querer para nós. Talvez para muitos esse mês passou veloz e pouco se aproveitou da Palavra de Deus ouvida na liturgia da Santa Missa, na celebração da Palavra, ou até mesmo na escuta dos padres que têm inúmeros programas sobre o Evangelho do dia. No entanto, o que interessa e importa é o contato pessoal. É o contato com a Palavra de Deus a partir de mim. É o contato com a Palavra de Deus que me fala, que me instrui, que é a orientação para a minha vida. Nenhum livro, nem os escritos dos santos devem ter proeminência em nossa vida diante da Palavra de Deus. Nenhum escrito de um doutor da Igreja pode ter mais importância para mim que a leitura da Sagrada Escritura. Até porque todas as obras deles e delas foram tiradas das páginas sagradas da Sagrada Escritura. O cristão católico, ele tem a certeza que a interpretação que recebe da Igreja é coerente, correta, e não um livre exame, uma interpretação pessoal, como fazem outras denominações chamadas cristãs. Nós temos a certeza que quando um sacerdote está expondo o sentido do Evangelho na Santa Missa, ele está fazendo de acordo com o roteiro homilético da Santa Igreja Católica. Nós cremos que quando um bispo ou um cardeal lança um livro sobre a exegese bíblica, a introdução do estudo bíblico, este padre, este bispo, está escrevendo de acordo com a Igreja. Não é uma opinião pessoal dele, não é uma teoria dele, mas a doutrina da Igreja, não é? Porque nós cremos na metodologia da exegese bíblica da Sagrada Escritura, da Igreja. Nós cremos que a metodologia da exegese bíblica da Igreja, ela é coerente, ela é de acordo com os estudos mais antigos, Por isso que é preciso perceber o perfil, é preciso perceber verdadeiramente os enfoques e aquilo que a Sagrada Escritura nos propõe enquanto Palavra de Deus. Nós podemos dizer que Jesus nos convida às núpcias da Palavra. Ele quer contrair conosco uma aliança na Palavra. Como nas bodas de Caná, Jesus quer transformar a água, às vezes insípida, da nossa fé e da nossa distração, no vinho saboroso da vida eterna. Então ele nos convida às núpcias da Palavra. Ele deseja que assim seja, Degustar o vinho do Espírito que está na Palavra, Ficarmos repletos das riquezas da Sagrada Escritura. Procurarmos os ensinamentos que são decisivos na Sagrada Escritura para a nossa vida atual, para a nossa permanência nessa vida, Nós precisamos pedir, toda vez que rezamos, que a voz do Espírito Santo seja ativada em nós, para nós podermos assimilar o texto sagrado em nossas vidas. Procurar Cristo, que é o mediador absoluto da salvação, que se revela na Palavra de Deus, É preciso que verdadeiramente nós tenhamos este zelo, este cuidado com a Santa Palavra de Deus, porque Jesus não é só o Senhor da história,
ele é o fim próprio da história. E isso nós encontramos na Sagrada Escritura. Nós devemos pedir em nossas orações, diante da palavra de Deus, a fé de Abraão, a tenacidade de Moisés, a força de Isaías, a ternura de Jeremias, a coragem e a perseverança de Ezequiel, a bravura do apóstolo Paulo, a fé convicta de Nossa Senhora, para que nós possamos fazer sempre bom uso do texto da Sagrada Escritura. Muitas vezes alguém faz a livre interpretação. Isso termina muito mal para aquela pessoa e para a comunidade que ela dirige, sobretudo se é um catequista, sobretudo se é um evangelizador, se é um pregador. É preciso que a pessoa estude a exegese, entenda o texto, o contexto, e como dizem os padres, os teólogos, não tire um pretexto. Nenhum texto bíblico é de interpretação pessoal, mas é de louvor, é de ação de graça. A irmã Miriam Collin, quando esteve em Fortaleza, ela nos chamava: cantem a palavra, cantem a palavra. E nós perguntávamos a ela: irmã Miriam, como é cantar a palavra? Cantem os salmos, as passagens do Evangelho, criem melodias pessoais, vocês são capazes disso. Isso vira contemplação. Cantem a palavra, cantem as cartas de Paulo. E aquilo para mim foi tão maravilhoso, foi uma descoberta, Quando ela diz: cantem a palavra em oração, procurem melodias de vocês. Não se preocupe com ritmos, com notas, com semelhança com determinadas músicas, mas ela dizia que a palavra de Deus devia ser o nosso livro de cabeceira, devia ser a nossa leitura predileta do dia. Irmã Miriam Collin, que já está na casa do Pai e deixou tanta saudade entre nós, 80% dos cantos que nós cantamos na igreja são de sua autoria, sem nenhum exagero, claro que lembrando o padre Irala, lembrando o padre Zezinho, sem sombra de dúvida, também a irmã Cardoso, mas a irmã Miriam é a, digamos assim, voz altaneira da liturgia da igreja. E ela dizia nos cursos que ministrou para nós aqui em Fortaleza, que nós devíamos ter uma intimidade tal com o texto sagrado, que aquilo transluzisse em nossa vida e fosse como que uma radiografia da nossa fé. Para nós que fizemos o curso com ela, nas edições paulinas, quando aqui esteve, foram horas verdadeiramente paradisíacas. Ver uma mulher falando do que vivia, ver uma mulher cantando o que acreditava, ver uma mulher ensinando o que para ela era prática usual. E é claro que nós já sabíamos disso, mas é sempre bom um reforço de quem se torna profetisa, Entre todas as leituras, prefiro a da Bíblia. Antes de todas as leituras, a palavra de Deus. Tenho intimidade com o texto bíblico, não é para decorar, é ter intimidade. É conhecer por dentro a palavra. Porque a palavra de Deus está na Bíblia. A palavra de Deus não é a Bíblia. Está no texto, não é o texto. Por isso que a igreja tem autoridade para interpretá-la. Mas, quando eu tomo a Bíblia em minhas mãos, ali Deus fala comigo. E eu posso responder. Moisés e o assaz ardente, que é uma simbologia da presença de Deus, a Bíblia é como um assaz ardente diante de nós. Ela queima, o nosso espírito, ela provoca o nosso ser, ela estimula a nossa imaginação, ela vai dando uma versatilidade à nossa fé, ela vai dando uma empolgação teológica à nossa experiência de Deus, ela vai elaborando conceitos que definem bem o nosso testemunho. E é tão bom quando a gente ama a Bíblia, quando a gente ama a Sagrada Escritura, quando nós temos um respeito interior por este livro santo, que para nós se torna vereda, que para nós se torna caminho, que para nós se torna alameda, que para nós se torna expressão, como se fosse uma cachoeira e nós estamos debaixo, nos banhando em seus textos sagrados. Então a irmã Miriam Collin dizia: leiam os livros, claro, mas prefiram a leitura da Bíblia e
depois comparem com o conteúdo dos livros que vocês leem. Por exemplo, a vida dos santos, todas elas fundamentadas na Sagrada Escritura. E olha que a época deles, eles não podiam ter o livro da Sagrada Escritura, né? Mas alguns textos. Santa Teresinha, por exemplo, não possuía o Novo Testamento por inteiro. Ela tinha trechos do Evangelho e das cartas de Paulo, de Tiago, enfim, de Pedro, copiados por Celina, no mundo ainda, que não tinha entrado no Carmelo, sua irmã, e faziam aqueles cadernos muito bonitos, porque elas eram artistas, e o Evangelho de Santa Teresinha era esses cadernos, passagens transcritas, porque a igreja temia a interpretação pessoal, o livre exame. Então, muitos santos nunca tiveram o livro da Bíblia na mão, porque a igreja temia o livre exame. Hoje nós temos uma variedade grande de traduções e estão surgindo novas, cada uma mais bem traduzida e com mais índice analítico, com mais notas de rodapé do que a outra, e a gente vai se especializando na palavra de Deus para construir este mundo novo a partir da palavra. São Paulo vai dizer na sua carta, aos Coríntios: eu creio e porque creio falo porque creio. Então isso é extraordinário, que a gente possa amar a palavra de Deus. E quando terminar setembro, não aposentemos a Sagrada Escritura, não joguemos novamente em nossa estante, não abandonemos na mesa de trabalho. Que setembro tenha sido este vulcão e erupção no bom sentido, de provocar amor em nós pela palavra, mas sempre, ouvir, audire a igreja, escutar o Santo Padre, o Sagrado Magistério, as equipes teológicas, os que estudam a Sagrada Escritura na CNBB, na Arquidiocese, fazer parte da pastoral bíblica, inserir-se em cursos bíblicos, não perder os valiosos cursos bíblicos que são ofertados pela nossa Arquidiocese e pelas livrarias católicas. Agora, nós precisamos ver se o professor, o facilitador, é alguém que tenha cultura bíblica, que tenha teologia bíblica em harmonia com a igreja. Porque, às vezes, a má interpretação de um texto provoca o desvio da fé e o desânimo e até o abandono da igreja. Procuremos se a pessoa que está instruindo sobre a Sagrada Escritura possui conhecimentos adequados para o repasse. Irmãos, a palavra de Deus deve ser consolo, deve ser fortaleza. Quem de nós não tem um salmo predileto? Quem de nós não tem uma expressão de São Paulo que combina muito bem com a nossa fé e com a nossa esperança? Quem de nós não tem uma passagem do Evangelho que nos ajuda, nos orienta, nos alenta? Eu, particularmente, tenho um amor profundo pela visita de Jesus na casa, de Lázaro, quando Maria esteve aos seus pés, e Marta, um pouco impaciente, vai reclamar que Maria não está na cozinha lhe ajudando, preparando o almoço de Jesus. E Jesus vai dizer: Marta, Marta, tu te incomodas com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada jamais. Também gosto muito do Evangelho de Zaqueu. Desce, Zaqueu, porque hoje eu quero ficar na tua casa. Tenho um apreço muito grande pelo Evangelho da mulher samaritana. E, enfim, tantos outros. Eu também tenho um amor precioso pelo Evangelho da viúva de Naim. Vocês lembram que na renovação carismática do passado, hoje não cantam mais isso, Hoje somente os cantores que estão na moda, somente os cantores das grandes plataformas. Mas quando a renovação carismática fazia o seu papel, nós cantávamos: na cidade de Naim tinha uma mulher chorando, seu filho ia pro túmulo e o povo carregando. Jesus parou o enterro e o povo reprovou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Cristo tem poder, Cristo tem poder,
Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Um grande abraço e as orações constantes por vocês, do irmão de vocês, irmão Emanuel Maria. Consagrado que sou, da comunidade Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia e do Santuário de São Francisco, paróquia de São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes, em Jacarecanga. Quero aproveitar o espaço, o ensejo, para comunicar às pessoas, aqui, por exemplo, da Aerolândia e adjacências, que o nosso grupo da Casa Mãe está voltando às suas atividades agora, no dia 28, às 19 horas, na casa de uma das consagradas. Então, as informações estão na página, no WhatsApp da nossa comunidade da Casa Mãe. Rezem e louvem a Deus conosco, porque depois de 2 anos, nossa comunidade está voltando a se reunir para servir a Igreja, o povo de Deus e glorificar a Deus, Trindade Santíssima.